O Alquimista, 1916, por H. Lovecraft. No alto, coroando o cume gramado de um outeiro cujas encostas são arborizadas perto da base com as retorcidas árvores da floresta primordial, ergue-se o antigo castelo de meus ancestrais. Por séculos, suas imponentes ameias lançaram olhares sômbrios sobre a paisagem selvagem e acidentada ao redor, servindo como lar e fortaleza para a orgulhosa casa cuja honrada linhagem é ainda mais antiga que as paredes do castelo, cobertas de musgo. Essas antigas torres, manchadas pelas tempestades de gerações e desmoronando sob a lenta, porém implacável pressão do tempo, foram, na era do feudalismo, uma das fortalezas mais temidas e formidáveis de toda a França. De seus parapeitos ameados e baluartes fortificados, barões, condes e até mesmo reis foram desafiados, mas jamais seus vastos salões ecoaram os passos de um invasor. Mas desde aqueles anos gloriosos, tudo mudou. Uma pobreza pouco acima da miséria absoluta, aliada a um orgulho de nome que proíbe qualquer alívio por meio das atividades do comércio, impediram os descendentes de nossa linhagem de manter suas propriedades no esplendor original. As pedras que se soltam das muralhas, a vegetação descontrolada nos parques, o fosso seco e empoeirado, os pátios mal pavimentados e as torres que desabam no exterior, assim como os pisos irregulares, os painéis carcomidos por vermes e as tapeçarias desbotadas no interior, contam uma melancólica história de grandeza decaída. Com o passar das eras, primeiro uma, depois outra das 4 grandes torres foi abandonada à ruína, até que, por fim, apenas uma única torre abrigava os tristemente reduzidos descendentes dos outrora poderosos senhores da propriedade. Foi em uma das vastas e sombrias câmaras desta torre remanescente que eu, Antoine, o último dos infelizes e amaldiçoados condes de C, vi pela primeira vez a luz do dia, há 90 longos anos. Dentro dessas paredes e entre as florestas escuras e sombrias, os desfiladeiros selvagens e as grutas na encosta abaixo transcorreram os primeiros anos de minha atormentada vida. Meus pais eu nunca conheci. Meu pai morreu aos 32 anos, um mês antes de meu nascimento, atingido pela queda de uma pedra que, de alguma forma, se desprendeu de um dos parapeitos abandonados do castelo. Minha mãe faleceu ao me dar à luz, e assim minha criação e educação ficaram inteiramente a cargo do único servo remanescente, um velho homem de confiança, de considerável inteligência, cujo nome lembro como Pierre. Eu era filho único, e a solidão que essa condição me impunha era agravada pelo estranho cuidado de meu velho tutor em me manter afastado das crianças camponesas, cujas casas estavam espalhadas pelas planícies ao redor da base da colina. Na época, Pierre dizia que essa restrição existia porque minha nobre linhagem me colocava acima de tal companhia plebeia. Agora sei que o verdadeiro propósito era impedir que meus ouvidos captassem os boatos sobre a terrível maldição de nossa linhagem. Histórias que, todas as noites, eram contadas e ampliadas pelos simples camponeses enquanto conversavam em sussurros à luz das lareiras em suas cabanas. Assim, isolado e entregue aos meus próprios recursos, passei as horas de minha infância mergulhado nos antigos tomos que preenchiam a biblioteca, assombrada pelas sombras do castelo e vagando sem rumo pelo crepúsculo perpétuo da floresta espectral que recobria a encosta da colina próxima à sua base. Talvez tenha sido um efeito de tais arredores que minha mente adquiriu cedo um tom de melancolia. Os estudos e as atividades que envolviam o lado obscuro e oculto da natureza foram os que mais prenderam minha atenção. Sobre minha própria linhagem, foi-me permitido aprender singularmente pouco. Contudo, o pouco conhecimento que consegui obter parecia sempre me deprimir. Talvez tenha sido, a princípio, apenas a evidente relutância de meu velho preceptor em discutir comigo minha ancestralidade paterna, que fez surgir o terror que eu sempre sentia ao mencionar minha grande casa. No entanto, à medida que deixava a infância para trás, fui capaz de reunir fragmentos desconexos de conversas deixadas escapar pela língua hesitante de um homem que já começava a fraquejar diante da velhice. Esses trechos soltos tinham relação com uma certa circunstância que eu sempre considerara estranha, mas que agora se tornava vagamente terrível. A circunstância a qual me refiro é a idade precoce em que todos os condes de minha linhagem encontraram seu fim. Até então, eu encarava isso apenas como a característica natural de uma família de homens de vida curta. Porém, mais tarde, refleti longamente sobre essas mortes prematuras e comecei a relacioná-las com os divagares do velho Pierre,
que frequentemente falava de uma maldição que há séculos impedia que os detentores de meu título ultrapassassem a idade de 32 anos. No meu 21º aniversário, o velho Pierre entregou-me um documento de família que, segundo ele, fora passado de pai para filho por muitas gerações e continuado por cada novo possuidor. Seu conteúdo era da mais estarrecedora natureza e sua leitura confirmou os mais sômbrios de meus temores. Naquela época, minha crença no sobrenatural era firme e profundamente enraizada. Do contrário, eu teria rejeitado com desprezo o inacreditável relato que se desdobrava diante de meus olhos. O documento me transportou aos dias do século XIII, quando o antigo castelo onde eu estava sentado era uma fortaleza temida e inexpugnável. Ele narrava a história de um certo homem que outrora habitara nossas terras. Um indivíduo de consideráveis talentos, embora pouco acima da condição de camponês, chamado Michel, geralmente referido pelo sobrenome de Malvais, o Maldito, devido à sua reputação sinistra. Ele estudara além dos costumes de sua gente, buscando coisas como a pedra filosofal e o elixir da vida eterna, sendo reputado como conhecedor dos terríveis segredos da magia negra e da alquimia. Michel Malvais tinha um filho chamado Charles, um jovem tão versado nas artes ocultas quanto ele próprio, razão pela qual passou a ser conhecido como Le Sorcier, o feiticeiro. Essa dupla, evitada por todas as pessoas de bem, era suspeita das mais hediondas práticas. Dizia-se que o velho Michel queimara sua esposa viva como um sacrifício ao diabo, e os misteriosos desaparecimentos de muitas crianças camponesas eram atribuídos a eles. Contudo, através das almas sômbrias do pai e do filho, havia um único traço redentor de humanidade. O perverso ancião amava seu filho com uma intensidade feroz, enquanto o jovem nutria por seu pai um afeto mais que filial. Certa noite, o castelo na colina mergulhou em absoluto tumulto com o desaparecimento do jovem Godfrey, filho de Henry, o conde. Uma equipe de busca, liderada pelo pai desesperado, invadiu a cabana dos feiticeiros e encontrou o velho Michel Malvais ocupado sobre um enorme caldeirão que fervia violentamente. Sem qualquer prova concreta e dominado pela loucura do desespero e da fúria, o conde lançou-se sobre o ancião, e antes que soltasse sua presa mortal, sua vítima já não vivia mais. Enquanto isso, os servos jubilantes proclamavam o encontro do jovem Godfrey em uma câmara distante e inutilizada do grande edifício, revelando tarde demais que o pobre Michel havia sido morto em vão. Quando o conde e seus associados se afastavam da humilde morada dos alquimistas, a figura de Charles Le Sorcier surgiu entre as árvores. O burburinho excitado dos criados ali reunidos informou-lhe do ocorrido, mas a princípio ele pareceu indiferente ao destino de seu pai. Então, avançando lentamente para encarar o conde, ele proferiu em um tom monótono e terrível a maldição que para sempre assombraria a casa de Quê. Jamais um nobre de tua linhagem assassina sobreviverá para alcançar idade maior que a tua, disse ele quando de súbito saltou para trás, adentrando a Floresta Negra. De sua túnica, retirou um frasco de líquido incolor que lançou contra o rosto do assassino de seu pai antes de desaparecer por trás da cortina escura da noite. O conde morreu sem emitir um único som e foi sepultado no dia seguinte, com pouco mais de 32 anos de vida. Nenhum vestígio do assassino foi encontrado, apesar das incansáveis buscas realizadas por grupos de camponeses que vasculharam os bosques vizinhos e os campos ao redor da colina. Com o tempo, a ausência de qualquer lembrete fez com que a memória da maldição se apagasse na mente dos descendentes do falecido conde. Assim, quando Godfrey, a inocente causa de toda a tragédia e agora portador do título, foi morto por uma flecha durante uma caçada, aos 32 anos, os únicos sentimentos expressos foram os de luto por sua morte. No entanto, anos depois, quando o próximo jovem conde, de nome Robert, foi encontrado morto em um campo próximo, sem qualquer causa aparente, os camponeses murmuraram entre si que seu senhor havia há pouco completado seu 32º aniversário, quando foi surpreendido por uma morte prematura. Louis, filho de Robert, foi encontrado afogado no fosso exatamente na mesma idade fatídica, e assim, através dos séculos, seguiu-se a sombria crônica. Henrys, Roberts, Antoines e Armands, arrancados de vidas felizes e virtuosas, pouco antes de atingirem a idade do infeliz ancestral assassinado. A certeza de que me restavam no máximo apenas 11 anos de existência foi selada pelas palavras que li.
Minha vida, até então tida como de pouco valor, tornava-se mais preciosa a cada dia, à medida que eu mergulhava cada vez mais fundo nos mistérios do ocultismo e da magia negra. Isolado como eu estava, a ciência moderna não exercera qualquer influência sobre mim, e eu trabalhava como nos tempos medievais. Tão absorto quanto Michel Mauvais e o jovem Charles haviam estado na busca pelo conhecimento demonológico e alquímico. Contudo, por mais que lesse, de modo algum conseguia compreender a estranha maldição que recaía sobre minha linhagem. Em momentos de lucidez incomum, eu chegava a buscar uma explicação natural, atribuindo as mortes precoces de meus antecessores ao sinistro Charles Le Sorcier e a seus possíveis descendentes. No entanto, após uma investigação meticulosa, descobri que não havia registros da existência de herdeiros do alquimista. Diante disso, eu retornava aos estudos ocultistas, tentando mais uma vez encontrar um encantamento que libertasse minha casa desse fardo terrível. Sobre um ponto, porém, eu estava absolutamente decidido. Jamais me casaria. Como não havia outros ramos existentes da minha família, dessa forma eu poderia encerrar a maldição comigo mesmo. À medida que me aproximava dos 30 anos, o velho Pierre foi chamado para a terra além. Sozinho eu o enterrei sob as pedras do pátio, sobre as quais ele tanto gostava de caminhar em vida. Assim, fiquei a sós para refletir sobre mim mesmo, como a única criatura humana dentro da grande fortaleza, e em minha absoluta solidão, minha mente começou a cessar seus protestos vãos contra o destino iminente, tornando-se quase resignada à sina que tantos de meus ancestrais haviam encontrado. Grande parte do meu tempo passou a ser ocupada pela exploração dos salões e torres em ruínas e abandonados do antigo castelo, que em minha juventude o medo me impediu de visitar, e alguns dos quais, segundo o velho Pierre certa vez me contou, não eram pisados por pés humanos há mais de 4 séculos. Estranhos e impressionantes eram muitos dos objetos que encontrei. Móveis, cobertos pela poeira das eras e apodrecendo sob a umidade persistente, surgiam diante dos meus olhos. Teias de aranha, em uma profusão jamais vista por mim, espalhavam-se por toda parte, enquanto enormes morcegos agitavam suas asas ósseas e espectrais ao meu redor, rompendo a quietude lúgubre do local deserto. Da minha idade exata, até mesmo em dias e horas, mantive um registro meticuloso, pois cada movimento do pêndulo do gigantesco relógio da biblioteca marcava mais um instante de minha existência condenada. Por fim, aproximei-me daquele tempo que, por tanto tempo, observei com apreensão. Como a maioria de meus ancestrais fora ceifada pouco antes de atingir a idade exata do Conde Henri em seu fim, eu aguardava a cada momento a chegada da morte desconhecida. De que forma estranha a maldição me tomaria, eu não sabia, mas estava resolvido, ao menos, a não ser um covarde ou uma vítima passiva. Com renovado vigor, lancei-me à investigação do velho castelo e de seus conteúdos. Foi em uma das mais longas de todas as minhas excursões de descoberta pela parte deserta do castelo, menos de uma semana antes da hora fatal que eu sentia marcar o limite extremo de minha permanência na Terra, além da qual eu não poderia sequer ter a menor esperança de continuar respirando, que me deparei com o evento culminante de toda a minha vida. Passei a maior parte da manhã subindo e descendo escadarias meio arruinadas em uma das torres mais dilapidadas da antiga fortaleza. À medida que a tarde avançava, procurei os níveis inferiores, descendo para o que parecia ser tanto um antigo calabouço medieval quanto um depósito de pólvora mais recentemente escavado. Enquanto eu percorria lentamente o corredor incrustado de nitrato aos pés da última escadaria, o piso tornou-se muito úmido, e logo percebi, à luz vacilante da minha tocha, que uma parede manchada pela água bloqueava meu caminho. Ao me virar para refazer meus passos, meus olhos pousaram sobre uma pequena porta de alçapão com uma argola, situada diretamente sob meus pés. Detendo-me, consegui, com dificuldade, erguê-la, revelando então uma abertura negra, de onde emanavam vapores fétidos que fizeram minha tocha crepitar, e no brilho trêmulo da chama, vislumbrei o topo de uma escadaria de pedra. Assim que a tocha, ao ser baixada naquelas profundezas repulsivas, ardeu livremente e com firmeza iniciei minha descida. Os degraus eram muitos e conduziam a um estreito corredor de lajes de pedra, que percebi estar bem abaixo do solo. O corredor revelou-se de grande extensão e terminava em uma porta maciça de carvalho, encharcada pela umidade do lugar, e que resistia vigorosamente a todas as minhas tentativas de abri-la.
Após algum tempo, cessando meus esforços nessa direção, comecei a recuar alguns passos em direção à escadaria, quando de repente experimentei um dos mais profundos e enlouquecedores choques que a mente humana pode suportar. Sem qualquer aviso, ouvi a pesada porta atrás de mim ranger lentamente em suas dobradiças enferrujadas. Minhas sensações imediatas são impossíveis de analisar. Ser confrontado em um local que eu considerava completamente deserto, com evidências da presença de um homem ou espírito, produziu em minha mente um horror da mais aguda intensidade. Quando finalmente me virei para encarar a origem do som, meus olhos devem ter saltado das órbitas diante da visão que me aguardava. Ali, no limiar da antiga porta gótica, estava uma figura humana. Tratava-se de um homem trajando um barrete e uma longa túnica medieval de cor escura. Seus longos cabelos e barba fluída eram de um preto terrível e intenso, de uma profusão incrível. Sua testa, desproporcionalmente alta, suas bochechas fundas e marcadas por pesadas rugas, e suas mãos, compridas, nodosas e retorcidas como garras, possuíam uma palidez marmórea e cadavérica como jamais vi em outro homem. Seu corpo, esquelético até as últimas proporções, parecia curvado de maneira estranha e quase desaparecia nas volumosas dobras de sua vestimenta peculiar. Mas o mais estranho de tudo eram seus olhos. Cavernas gêmeas de uma escuridão abismal, carregadas de um entendimento profundo, mas de uma malignidade inumana. Esses olhos agora estavam fixos em mim, perfurando minha alma com um ódio ardente e me enraizando no local onde eu estava. Por fim, a figura falou em uma voz retumbante, que me gelou até os ossos com sua tonalidade oca e latente malevolência. A linguagem de seu discurso era aquela forma degenerada do latim usada entre os homens mais eruditos da Idade Média, tornada familiar para mim por minhas longas pesquisas nos escritos dos antigos alquimistas e demonólogos. A aparição falou da maldição que pairava sobre minha linhagem, anunciou meu fim iminente, discorreu sobre o crime cometido por meu ancestral contra o velho Michel Mauvais e se deleitou com a vingança de Charles Le Sorcier. Ele contou como o jovem Charles havia escapado na calada da noite, retornando anos depois para matar Godfrey, o herdeiro, com uma flecha, exatamente quando este se aproximava da idade que seu pai tinha ao ser assassinado. Contou como ele havia secretamente retornado à propriedade e se estabelecido, desconhecido por todos, na já então abandonada câmara subterrânea, cuja entrada agora emoldurava o horrendo narrador. Contou ainda como ele capturou Robert, filho de Godfrey, em um campo, forçando-lhe veneno goela abaixo e deixando-o para morrer aos 32 anos, assim perpetuando os perversos desígnios de sua vingativa maldição. Neste ponto, fui deixado para imaginar a solução do maior mistério de todos, como a maldição havia continuado a se cumprir após o tempo em que Charles Le Sorcier, pela ordem natural das coisas, deveria ter morrido. Pois o homem desviou o relato para um discurso sobre os profundos estudos alquímicos dos dois feiticeiros, pai e filho, falando com especial ênfase sobre as pesquisas de Charles Le Sorcier acerca do elixir que concederia a quem o tomasse a vida eterna e a juventude perpétua. Por um breve momento, seu entusiasmo pareceu dissipar o ódio que antes assombrava seus terríveis olhos. Mas, de repente, o brilho demoníaco retornou, e com um som assustador, semelhante ao silvo de uma serpente, o estranho ergueu uma pequena ampola de vidro, com a evidente intenção de pôr fim à minha vida. Assim como Charles Le Sorcier, 600 anos antes, havia feito com a de meu ancestral. Impelido por um instinto de preservação e autodefesa, rompi o feitiço que até então me mantivera imóvel e atirei minha agora agonizante tocha contra a criatura que ameaçava minha existência. Ouvi a ampola se estilhaçar inofensivamente contra as pedras do corredor, enquanto a túnica do estranho homem pegava fogo, iluminando a cena horrenda com um brilho espectral. O grito de terror e malícia impotente emitido pelo assassino frustrado foi demais para meus já abalados nervos e desabei no chão úmido e viscoso, mergulhando em um desmaio profundo. Quando finalmente recuperei os sentidos, tudo estava mergulhado em trevas aterradoras, e minha mente, recordando os eventos recentes, estremeceu ante a ideia de testemunhar mais horrores. No entanto, a curiosidade dominou-me por completo. Quem, perguntei a mim mesmo, era aquele homem maligno e como ele havia entrado no castelo? Por que desejava vingar a morte do pobre Michel Mauvais? E como a maldição persistira ao longo dos séculos, desde os tempos de Charles Le Sorcier?
O terror que me atormentara por tantos anos foi subitamente arrancado de meus ombros, pois eu sabia que aquele a quem eu havia derrubado era a fonte de todo o perigo que me ameaçava. Agora que eu estava livre, ardia em desejo de aprender mais sobre aquela entidade sinistra que havia assombrado minha linhagem por gerações e transformado minha própria juventude em um longo e contínuo pesadelo. Decidido a continuar minha exploração, tateei meus bolsos em busca de pederneira e aço, acendendo a tocha que ainda não havia utilizado. A nova luz revelou, antes de qualquer outra coisa, a forma distorcida e carbonizada do estranho misterioso. Os olhos hediondos agora estavam fechados. Desgostoso com a visão, desviei o olhar e entrei na câmara além da porta gótica. Lá dentro encontrei o que parecia ser um laboratório de alquimia. Em um canto, havia uma imensa pilha de metal amarelo reluzente, cintilando de maneira magnífica sob a luz da tocha. Talvez fosse ouro, mas não me detive para examiná-lo, pois ainda estava profundamente afetado pelo que acabara de vivenciar. No extremo oposto do aposento, uma abertura levava a uma das muitas ravinas selvagens da escura floresta na encosta da colina. Cheio de assombro, mas agora compreendendo como aquele homem havia conseguido acesso ao castelo, iniciei meu retorno. Minha intenção era passar pelos restos mortais do estranho, sem olhar diretamente para ele. Mas ao me aproximar do corpo, pareceu-me ouvir um som fraco emanando dele, como se a vida ainda não tivesse se extinguido por completo. Horrorizado, voltei-me para examinar a figura enegrecida e ressequida no chão. Então, de súbito, os olhos terríveis, mais negros ainda do que o rosto chamuscado que os abrigava, se abriram completamente, exibindo uma expressão que não consegui decifrar. Os lábios ressecados tentaram formar palavras que mal pude compreender. Em certo momento, captei o nome de Charles Le Sorcier. Em outra ocasião, julguei ouvir as palavras anos e maldição escaparem da boca retorcida. Ainda assim, não consegui discernir o significado do discurso fragmentado. Diante de minha óbvia incompreensão, aqueles olhos sômbrios brilharam novamente com um ódio feroz. E, embora eu soubesse que meu oponente estava indefeso, tremi ao observá-lo. De repente, o desgraçado, animado por um último surto de força, ergueu sua cabeça hedionda do pavimento úmido e afundado. Então, enquanto eu permanecia paralisado de medo, ele encontrou sua voz e, em seu último suspiro, gritou aquelas palavras que desde então assombraram meus dias e minhas noites. Tolo, ele bradou. Será que não consegue adivinhar meu segredo? Não tem inteligência para reconhecer a vontade que por 6 longos séculos cumpriu a terrível maldição sobre sua casa? Não lhe falei do grande elixir da vida eterna? Não sabe como o segredo da alquimia foi desvendado? Eu lhe digo, sou eu. Eu vivi por 600 anos para sustentar minha vingança, pois eu sou Charles Le Sorcier.